No Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Josival, bom dia, boa semana. Bom dia para você, Daniel, bom dia a todos e boa semana para você e para todos também, né? A gente ouviu agora no Minuto T5, nesta semana, mais uma rodada de entrevistas, a Rede Tambaú dando amplo espaço para cobertura eleitoral aqui em João Pessoa. Agora os candidatos a vice, que tem um ingrediente especial nas eleições desse ano. Eu acho que tem dois elementos para a gente levar em consideração. Um é que, de fato, nos últimos anos, a história de vice era uma figura decorativa, geralmente brigar logo imediatamente com o chefe e ficar... Ultimamente essa situação tem mudado um pouquinho, não muito aqui na Paraíba, mas até na Paraíba. João Pessoa, por exemplo, Léo tem uma convivência com o prefeito Cícero. No plano nacional, o Geraldo Alckmin tem uma participação, inclusive chega a ser ministro, está fazendo um programa importante na questão da indústria e serviços. E você tem muitos exemplos aí de vice que tem ajudado muito o prefeito. Então essa é a primeira particularidade e importância dessas entrevistas. A segunda é que realmente tem um nível dos candidatos a vice-prefeito em João Pessoa é um nível bom. Então a gente gera uma certa curiosidade de ouvir os vice-prefeitos. Nós teremos então a entrevista com o Josival na TV, na coluna Trocando em Miúdos. A partir de amanhã já começa com o atual vice-prefeito, candidato à reeleição, Léo Bezerra, do PSB, e na sequência Josival e o candidato vêm aqui para a rádio para um espaço também na Jovem Pan João Pessoa. Muito bom, Daniel. Eu guardo certa expectativa em relação a isso. E esse trabalho da Jovem Pan e da Rede Tambaú de Comunicação de uma maneira geral, nesta eleição tem sido realmente um trabalho de colocar à disposição do ouvinte ou do telespectador, tá certo? Os candidatos, o debate, as perguntas. Nós temos feito todas as perguntas possíveis para que os candidatos possam, de fato, se explicar para o eleitor e o eleitor possa decidir, possa fazer a escolha de forma bastante independente e consciente, sobretudo consciente. Josival Pereira, mais uma perspectiva de agenda de Lula na Paraíba, essa programada para sexta-feira, inauguração de um trecho do canal Acauã-Araçagi. Lula já teve outra perspectiva de agenda que acabou não se confirmando. É provável que essa se confirme? A gente precisa dizer que é sempre perspectiva, porque essa agenda do presidente, apesar de fazer um planejamento até, esse é semanal, está na agenda do presidente como programação, como agenda da semana, essa semana toda, mas sempre acontecimentos nacionais, internacionais, tal, termina... Pode mudar tudo. Muda tudo, às vezes até na véspera. Mas a impressão que sim, acho que Lula vai visitar essa região, mas por esse viés de inauguração, embora tenha programação política também. Recentemente teve uma matéria dizendo que Lula quer fazer campanhas mais intensas, com maior participação no Rio Grande do Norte e no Ceará. Mas não significa também que ele não ajude os outros candidatos. O Rio Grande do Norte tem uma especificidade, a governadora é do PT e eles querem, então, claro, consolidar um estado como uma unidade da federação como petista. O Ceará tem outra especificidade que é muito grave ali. Houve uma briga enorme nos últimos anos entre o grupo de Ciro Gomes, a família de Ciro Gomes rachou, a prefeitura está com o PDT, que era da família de Ciro Gomes, mas ficou com Ciro Gomes, e o candidato do PDT está liderando. O PT tem um candidato que foi inclusive um dos motivos ali do racha da família Gomes, com o Cid Gomes, o irmão de Ciro, participando desse processo. Tem um candidato que não está ainda bem nas pesquisas, o Ceará pode ser que atraia Lula para isso. Eu não estou dizendo que ele não vai fazer política na Paraíba, só que desta feita, o que está programado para Lula é uma inauguração, a inauguração da segundo trecho do canal Acauã-Araçagi, ou canal Vertente Litorânea, como é que é chamado também. E essa obra é uma obra importante para Paraíba. Veja bem, é a primeira obra da transposição de São Francisco dentro do estado da Paraíba. Nós já temos o canal da transposição, entrou no Sertão, entrou ali
na região do Cariri, Monteiro, mas essa é a primeira que tem um projeto econômico ligado a ele, que libera irrigação para 16 mil hectares, um trecho de 16 mil hectares. Então é muito interessante. E esta é um canal de mais de 129 quilômetros. É grande, 129 quilômetros. 129,18 quilômetros, para ser mais específico. 38 municípios vão ser beneficiados com essa obra. Para abastecimento d'água, a previsão é de 600 mil pessoas atingidas, então é um número razoável. A primeira etapa, 48 quilômetros, foi inaugurado, acho que Dilma fez a inauguração, e agora Lula vem fazer da segunda etapa 46 quilômetros, o que dá 94 quilômetros no todo. Vão ficar faltando aí ainda cerca de 30 quilômetros. Diferente da última perspectiva de vinda de Lula lá em Patos, essa é realmente uma obra de porte que deve atrair o presidente da República para a inauguração. Começada pelo governo petista e vai ser concluída pelo governo petista. Na agenda presidencial está colocado como ponto de referência da inauguração Riachão do Poço. Então, a visita de Lula seria ao município de Riachão do Poço. Não sei se vai dar tempo a Lula, a gente precisaria ver as outras agendas do dia, de ter, por exemplo, baixar no aeroporto de João Pessoa, ou não sei onde é que vai ser recepcionado por políticos, enfim. Dificilmente eu acho que vai entrar outro, mas é preciso aguardar, outra agenda política. Vamos aguardar. A agenda até agora, no site da Presidência da República, é essa inauguração aqui desse canal. Aqui que está sendo feito, inclusive, é um canal que está sendo executado, uma obra que está sendo executada, teve problema de solução de continuidade da liberação de dinheiro, mas está sendo executado pela um consórcio que tem a Marquise, que é a empresa da mantenedora da nossa, que nós da TV Tambaú participamos do Grupo Marquise, uma obra grande, uma obra muito forte. Além do presidente, o ex-presidente também está com o olho na Paraíba e deve desembarcar por aqui. Né? Aí é Bolsonaro política, aí é da concatenação do PL, né, da direita bolsonarista, de introduzir o bolsonarismo de forma definitiva nas campanhas, sobretudo das grandes cidades. Está previsto para o dia 12 de setembro, essa visita de Bolsonaro, que é essa visita para ajudar candidatura de Marcelo Queiroga. 12 de setembro, eles acham que ainda tem municípios grandes, tem cidades grandes, que Bolsonaro vai chegar só de última hora. Isso é onde os candidatos do PL já estão bem, eles chegam para arrematar, e tem municípios onde ele chega agora, chega mais cedo, que os candidatos estão aí, que precisam então alavancar candidaturas, que seria o caso da Paraíba. 7 a 12. O que eu fiquei sabendo é que a grande programação que eles querem montar é uma motociata. E aí pode aproveitar também e passar pela região metropolitana, já que o PL e o Novo têm candidatos nas cidades principais por aqui. Josival, agora a gente tem uma disputa eleitoral prestes a acontecer, mas com algumas definições já encaminhadas. São cidades em que há só um candidato a prefeito. E aí já dá para fazer um mapa de partidos também, né? Republicanos aqui, e União Brasil estão bem nesse relatório. Os caras se organizaram bem no interior. Você tem 6 municípios da Paraíba que, no sistema de registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, tem candidato único e não tem mais possibilidade de registrar outro candidato. Né? Já passa todos os prazos previstos de candidatura, de registro de candidatura, se passaram. Agora, no sistema, por conta da legislação, você ainda pode substituir candidatos até o dia 20 de setembro. Essa substituição ocorreria caso de morte, caso o candidato de repente renuncie, ainda há uma possibilidade de mudança dessa candidatura. Aí o partido tem a prioridade de colocar outro nome. De colocar outro nome, tá? Então tem ainda essa possibilidade de mudança até o dia 20 de setembro. Antigamente poderia fazer até na véspera. Eu lembro aqui de casos, houve um caso em Cajazeiras em que o prefeito Carlos Antônio renunciou no sábado, véspera da eleição, no final da tarde. Renunciou mais ou menos
umas 2, 3 horas da tarde e ainda registraram a candidatura da mulher dele. Ele, a foto dele foi para a urna, enfim. Por conta dessas manobras que faziam, era o candidato inelegível, mas tinha popularidade, se candidatava, levava a candidatura até o sábado, e no sábado tirava a candidatura, dava tempo para registrar outra pessoa. O eleitor votava sem nem saber que tinha outro candidato. Gato por lebre, né? Já tinha passado o guia eleitoral, não dava tempo nem comunicar, votava sem saber. Então mudou e agora tem que ser até o dia 20 de setembro. Acho que é 20 de setembro este ano, 20 dias antes das eleições. Deixa eu trazer a lista aqui. Ouro Velho, Doutor Júnior, que é do União Brasil. Aí tem São João do Tigre, Márcio Leite, do Republicanos. Esse é candidato à reeleição, tá certo? Doutor Márcio Leite. Junco do Siridó, doutor Paulo. Sim. É do PSB, Partido Socialista Brasileiro, também é candidato à reeleição. Poço Dantas, Itamar Moreira, do Republicanos, é também candidato à reeleição, ele conseguiu fechar. São José do Sabugia, Manuel Domiciano, do União Brasil, o prefeito de lá é João Domiciano, então significa que é realmente o mesmo grupo, a mesma família. E em Santa Cruz, lá na região do Sertão, é um município que fica na região do Souza, ali na divisa com o Rio Grande do Norte, Alberto Braz, do PL. Então, realmente, você tem que fazer. A União Brasil se dá bem nesse processo aqui. Tem dois. Tem dois, o Republicano tem dois, tá certo? Para cá, o PL1, o PSB1. Esses candidatos já estão praticamente eleitos, né? Eu estava vendo ainda nesses sites e portais do interior que divulguei isso, dizendo que o candidato à Justiça Eleitoral vai ver se tem mais votos nulos do que o voto. Isso, né? Não tem isso. O sistema brasileiro da lei o eleito é pelo sistema majoritário de votos. O voto nulo no sistema majoritário não é voto válido, é voto inválido, então não entra na contagem dos votos válidos e é quem tem maioria de votos válidos. Então, se ele só tira um voto e os outros são nulos, ele tirou maioria de um voto, tá certo? Então basta o dele, né? Basta o dele. Se ele acreditar nele mesmo, se ele tiver confiança nele mesmo, se ele achar que ele é honesto para valer e tal, que é um bom candidato, ele vota nele e se elege. Embora pode ser que a mulher diga, eu te conheço, eu não vou votar em tu. Eu te conheço bem, eu não vou votar em tu não. Josival, na última sexta-feira, como a gente falou aqui na própria sexta, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, veio à Paraíba visitar o TRE. Ela está fazendo isso por todo o país. A gente separou um trecho do que ela disse no evento, no encontro com juízes eleitorais e com servidores do TRE. Vamos ouvir. Nós queremos garantir que a pessoa possa se deslocar como candidato para fazer suas campanhas, como eleitores para ir exercer o seu direito de votar, sem ter nenhum desassossego, sabendo que neste dia ele sairá de casa para o local de votação e que neste caminho ele não terá nenhum tipo de dificuldade. Lá na zona eleitoral, na seção onde ele vai votar, ele também não terá nenhuma dificuldade, porque o Estado democrático brasileiro está garantindo isso pela mão da Justiça Eleitoral. Qual o saldo que a gente pode ter do que disse a presidente do TSE, que evitou entrevistas à imprensa, mas fez esse discurso aberto ali com a presença dos profissionais da comunicação? A ministra demonstrou muita preocupação com essa história de consolidação da democracia, né? A consolidação do sistema, eu acho, de votação do Brasil, das urnas eletrônicas. Ela está fazendo essa visita, inclusive, eu acho, para reafirmar isso. Nas eleições até agora, não tem nenhum questionamento sobre urnas eletrônicas no Brasil esse ano, né? Diferentemente das eleições passadas, que o questionamento sobre urnas eletrônicas, aliás, terminou a eleição de 18 já com questionamento sobre a urna eletrônica, embora Bolsonaro tenha sido eleito, mas ele continuou questionando aquelas urnas eletrônicas e perto um ano e pouco das eleições foi muito questionamento, com história de botar o exército para ir para dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Então foi muito ataque às urnas eletrônicas. A eleição passou e não foi possível questionar muito a história
da correção, inclusive, do processo eleitoral brasileiro, e agora é um período realmente de consolidação. A Carmen Lúcia fez isso, ela também fez um pronunciamento com natureza política, falando sobre essa... Eu vou trocar em miúdos aqui, a política do ódio, que ela disse assim, o Brasil se isolou, os brasileiros se isolaram na discussão política. Tinha ali um pouco a história da pandemia, que os brasileiros se isolaram, mas ela estava se referindo às disputas, a disputa política que dividiu família, essas disputas dividiram todas as famílias, grupos, enfim, ficou difícil falar de política e ela estava fazendo um apelo para a consolidação da democracia. Acho que não tem, do ponto de vista do que ela está vendo, da organização das eleições, ela está fazendo isso, está apoiando, enfim. Mas tem um problema para as eleições desse ano, um problema que eu acho mais grave para as eleições desse ano, e é de difícil solução, eu acho quase de impossível solução, são duas coisas. Está todo mundo, a Justiça Eleitoral, preocupada com a fake news, enfim, nessas eleições. Mas surgiu em São Paulo, tem a ver com isso, um problema de grave monta que a Justiça Eleitoral não pode colocar. É a força do do novo sistema de comunicação, que é a internet, dentro desse processo. A legislação eleitoral brasileira, ela privilegia, tá certo, a igualdade de condições na disputa, a sua relativa igualdade, porque tem partidos menores e maiores, enfim, mas é assim, todos terem o mesmo tratamento dos órgãos de comunicação. Então nós, rádio, jornal, televisão, estão todos sabendo que precisa dar o mesmo tratamento aos candidatos. Você vai fazendo entrevista, você tem que fazer entrevista com todos os candidatos. Mesmo tempo, 10 minutos, enfim, sobretudo aqueles que têm, a lei diz que tem representação no Congresso Nacional. Mas na internet, veja bem, aí você não consegue controlar isso, porque aí entra um candidato, como é o caso de São Paulo, eu estou dizendo a confusão que está estabelecida em São Paulo, então tem um candidato que tem alguns milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Pablo Marçal. Né? Pablo Marçal. Mas o problema lá em São Paulo não é só esse. Então Pablo Marçal usa as redes para atacar, para atacar. Como é que você vai resolver isso? Controlar. Você vai, por exemplo, nas emissoras de rádio, nós temos os candidatos têm o direito de resposta. Se houver um problema, ele pede direito de resposta e vem aqui. Mas como é que você faz com o Pablo Marçal? E pior que se descobriu em São Paulo, ele contrata diversos outros perfis, sobretudo de influencers, para reproduzir as coisas dele. Então, quando a Justiça Eleitoral manda tirar, que ele diz assim, suspende, mesmo assim ele consegue se divulgar, porque ele tem diversos outros. Então ele grava uma live, ele diz o que quer, manda tirar a live dele, mas os outros já têm gravado e começa a reproduzir muito fortemente. Então é de difícil controle e desequilibra realmente um pouco a disputa. A Justiça mandou tirar até que se resolva, para saber como é que paga, suspender alguns perfis, mas aí estão dizendo é censura, não é censura. É muito grave o que está acontecendo e eu não sei se a Justiça Eleitoral consegue controlar, porque não tem legislação para isso, tem que ser a legislação que existe agora. Não sei se consegue. Tem Pablo Marçal, mas não é só o caso de Pablo Marçal, não. Tem muitos outros problemas no Brasil da mesma ordem. Pode ser referência para discutir a situação em si. Josival, obrigado. Até amanhã na entrevista. Até amanhã. Bom dia para você e bom dia para todos. Boa semana. Amanhã, Josival Pereira estará aqui com o candidato Léo Bezerra, do PSB, candidato a vice-prefeito aqui em João Pessoa. Intervalo rápido, a gente volta já.